Olá, tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo bem. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao podcast de um dia qualquer. Nesse episódio eu usei fontes do Revista Trip, canal Iconografia da História, Carta Capital, Exame, o livro Pablo Escobar, Meu Pai e áudios do Diário do Nordeste, Multishow. A trilha sonora é de Nando Sanji. 1979, Hacienda Nápoles, Doradal, Puerto Triunfo, Antigua, Colômbia. Imagina você, vivendo a sua vida cotidiana, mesmo lugar, mesma rotina, mesmas relações, tudo à sua volta normal. De repente, de uma segunda-feira, ou quinta, ou domingo de um dia qualquer, você é colocado dentro de um navio e depois de um avião e algum outro meio de transporte. Aí você vai parar em um lugar que você nunca viu na vida e tem que se adaptar a esse novo mundo, um outro clima diferente e ainda uma nova identidade que você nunca escolheria na vida. Por mais que pareça, eu não estou falando do tráfico negreiro ou tráfico humano. Pode até ser similar, mas hoje nós vamos conhecer um pouco mais da história que começou lá no final dos anos 70 e até hoje a pessoa que teve essa ideia mirabolante não está mais aqui para contar a história. Mas a obsessão do cara, tem gente que sofre até hoje com isso. Gente e animais, que nem precisavam, né? Hoje nós vamos falar dos hipopótamos de Pablo Escobar. Os hipopótamos do antigo zoológico privado de Escobar não param de se reproduzir e já formam a maior manada fora da África. Antes desse crime em si, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o autor de vários crimes. Eu não vou me aprofundar muito nos crimes mais notórios dele. Eu só vou dar uma geral na infância, na adolescência e nos primeiros passos na vida criminosa para depois chegar onde eu vou chegar. O colombiano Pablo Emilio Escobar Gaviria, ele nasceu dia 1 de dezembro de 1949 em Rio Negro, Colômbia, e faleceu nas mãos de seus opositores no dia 2 de dezembro de 1993. Um dia depois do seu aniversário de 44 anos, na cidade de Medellín, onde, pasmem, era a prisão que ele mesmo construiu e ficou isolado. Mas ainda ele controlava o quartel de drogas ali, onde ele mandava e desmandava, mas depois de tentativas de se esquivar de forças armadas estadunidenses e colombianas, foi alvejado no telhado. O seu filho, Juan Pablo Escobar, escreveu um livro sobre a vida do seu pai. Eu usei esse livro de base para esse episódio, Pablo Escobar, Meu Pai. Mas então, Juan e sua família tiveram que se exilar na Argentina e mudaram seus nomes, depois da morte de Pablo. Eu, particularmente, não sei ao certo como o filho dele gosta de ser chamado, mas já que o livro que ele publicou está no nome de Juan, eu vou seguir assim. Então, o Juan e a sua família, eles sempre afirmaram que o pai tirou a própria vida quando ele foi pego, porque ele era uma pessoa que não admitia perder, vamos assim dizer. Então, em todo caso, ele deixou uma esposa e 2 filhos em 1993. Muito antes de ser o El Patrón, ou do seu bordão Plata ou Plomo, dinheiro ou chumbo, a gente vai falar da sua infância, que não foi nada fácil. Sendo o segundo dos 7 filhos, a sua mãe era professora de primário e o seu pai era agricultor. Seu pai não teve lucros suficientes na agricultura, que era da propriedade familiar, então ele não conseguia sustentar a família. Até o momento da crise, o Roberto era o mais velho, e o Pablo basicamente tinha acabado de chegar. Sem falar da mãe que teve que abandonar o magistrado por ter se casado. Não porque queria. Era infelizmente uma norma nada a ver da época.
Então, por meio de um vizinho, o pai conseguiu um trabalho como administrador de uma empresa chamada El Tesouro. E essa empresa, contextualizando, era uma fazenda que era de um político muito respeitado ali no estado. Então a família foi morar nessa propriedade, que era de um cara chamado Joaquim Valerro. O cara, ele era muito gente boa com a família. Super protetor, respeitoso. E a relação era tão recíproca que o político foi convidado para ser padrinho de batismo do Pablo. Mas chegou um período que a mãe já estava insatisfeita de não trabalhar, de aperto financeiro. Logo, ela pediu a sua readmissão como professora e conseguiu uma transferência para um município pequeno, lá mesmo em Antíquia, chamado Titiribe. A família se mudou e morou em um alojamento escolar. Abel, que era o pai de Pablo, ele não curtiu a ideia, mas se mudou na tentativa sem sucesso de buscar outros trabalhos, como jardineiro, agricultor ou pintor. Na época, as coisas estavam tensas. Estava acontecendo uma espécie de guerra civil na Colômbia entre liberais e conservadores, e estava se alastrando até na região onde eles moravam. E eles iam atrás da família constantemente. Tava uma relação que estava afetando os civis diretamente. Teve um episódio que a família teve que se esconder em uma sala de aula e deitados no chão, para que ninguém percebesse a presença deles, enquanto do lado de fora tava gente armada, procurando os civis para vocês sabem o quê. Até que teve o período de alívio para os Escobar Gaviria. A Secretaria de Educação transferiu mais uma vez a mãe do Pablo, agora para uma velha escola. E era uma casa enorme agora para acomodar pai, mãe e 6 crianças. Glória, Argemiro, Luz Maria, Alba Marina e além do Roberto, do mais velho, e do Pablo. Pablo e Roberto fizeram os primeiros anos do primário com a mãe como professora, mas infelizmente tiveram que ir para uma escola mais afastada. E essa escola ia até a 4ª série. Então eles, com uns 10, 11 anos mais ou menos, iam para a escola e demoravam 2 horas a pé. Chegavam até a fazer o percurso de ida e volta descalços. E a mãe ficou um bom tempo economizando dinheiro para dar uma bicicleta para o Roberto. E depois o Pablo ficou enchendo o saco e ela teve que dar outra bicicleta para o Pablo. Então, ficou 2 bicicletas e eles iam e voltavam da escola. E uma figura bem importante na vida do Pablo é o primo dele, que era mais um irmão do que primo, chamado Gustavo Gaviria. Praticamente todo final de semana ele ia na casa dos primos. Pablo e Gustavo foram muito ligados a vida toda. E a Hermilda, a mãe do Pablo, vocês repararam que a gata ela não parava quieta. Então, quem é coach motivacional perto de Dona Hermilda? Não tá tendo. Olha, Vai. Não. Agora o caçula, Fernando, completando 7 anos, meu amor, a mulher não ia parar. Ela queria mais oportunidade para toda a família e logo a gata fez o network dela. Falou com um contatinho aqui, outro ali e conseguiu uma transferência de trabalho para a cidade de Medellín, onde era um lugar que mais parecia ter prosperidade, capital, mais desenvolvimento. Seu Abel gostava de uma roça, de um campo, não queria sair de lá. Aliás, se fosse por ele, não tinha saído de lugar nenhum. Se pá, tinha ficado de boas lá na casa do político e tudo certo. Então, mais uma vez, foi todo mundo, agora 9 pessoas, para a capital do estado. Ficaram lá primeiro na casa da família da Hermilda e depois se mudaram várias vezes por conta de transferências de escola em escola, tudo em Medellín mesmo, até que se fixaram no bairro de La Paz, lá para 1960. Pablo, ele queria sair da pobreza de todo jeito.
competia até com o irmão, com o Roberto, quem ficaria milionário primeiro. Então, estudava, trabalhava também, fazia uns bicos de garoto de recados, aluguel de bicicleta, mas ele reparou que, como a gente também repara, né, trabalhar não dava muito lucro. Então, ele e o primo, o Gustavo, começaram a roubar laranjas de plantações e vender em mercadinhos pela rua. Tinha até uma tática que eles faziam nas vendias, que eles fingiam um tropeço meia boca, ficavam com as laranjas que caíam no meio para revender, pasmem, para o dono da vendinha, onde eram essas mesmas laranjas que ele ia vender. Outra tática de ganhar dinheiro era pegar basicamente arrancar revistinhas de revistas e alugar para adultos nos finais de semana, tipo um aluguel de gibis e revistinhas. Aos 15 anos, ele e Gustavo começaram a estudar no mesmo colégio. Além disso, começaram a vender rifas, emprestar dinheiro com juros, vender resultado de provas e até vender diploma falso. Dezenas de jovens se formaram no liceu de Antíquia sem sequer ter pisado na sala de aula. É doido, né? A pessoa começa pulando o muro para roubar laranja e depois vai escalando em falsificar diploma e não só, como a gente bem sabe. Aos 18 anos, graças à empresa do tio, Gustavo e Pablo começaram a vender lápides de cemitério. A revender, na verdade, né? Reciclava uma lápide usada, depois revendia como nova e até que descobriram esse esquema. Aí eles caíram fora. Ainda na juventude, com o incentivo da mãe, Pablo foi para a faculdade de Medellín, mas ele não conseguiu concluir os estudos que ele estava cursando, ciências contábeis, por conta de questões financeiras. Então ele teve que abandonar logo no primeiro semestre. Então o próximo passo dos crimes foi arranjar um revólver e começou a assaltar bilheterias do Teatro de Medellín e roubar um caminhão com carga de sabonetes e revender por metade do preço. Outro fato curioso, ainda jovem, foi com 21, 22 anos, se envolveu uma briga de bairro, onde ele morava, em La Paz. Ele e amigos tinham um ranço de certas figuras que apareciam ali no bairro, que nessas ocasiões eram uns jovens com mais grana. Os playboys assim da vida que colavam lá e achavam que podia tudo. Pois bem, em uma festa onde um deles estava, o cara estava mais louco que o Batman, estava bêbado e agrediu uma mulher que se negou a dançar com ele. O Pablo, vendo aquilo, vendo o macho que não sabe ouvir um não, deu-lhe um tiro no pé. E eu não sou a favor da violência, só que infelizmente tem gente que só atende essa linguagem, só aprende assim. Então nessa situação, obrigada, seu Pablo. Ele até foi preso, mas não ficou muito tempo, e a queixa de agressão foi retirada. Agora, ele começou, depois dessa agressão, ele começou a roubar carros pelas ruas de Medellín. Até retirava peças para também fazer contrabando. Fazia isso e já tinha um tempinho, nem que fosse para roubar um Cadillac do bispo de Medellín para dar uma voltinha com os amigos. Mas em setembro de 1974, aos 24, 25 anos, foi preso em flagrante com um veículo. O bonito tinha roubado um Renault 4 de um depósito. E nesse tempo que ele ficou preso, ele conheceu um dos seus contatinhos mais importantes no mundo do crime. Talvez até a figura-chave, apelidado Padrinho, Alfredo Pietro. Vendia cigarro, bebida, eletrodomésticos contrabandeados. E aí, um abraço. Além disso, o Padrinho tinha contatos com políticos ali do estado. Tanto é que Pablo foi liberado do crime sem evidências do roubo do Renault.
Aí o juiz se viu obrigado a arquivar o caso. Ele e o primo começaram nesse meio também, mas não se sabe se foi na mesma época, mas também venderam bilhetes de loteria falsificados. Tudo falsificado. Pablo dizia a pessoas mais próximas que se não ganhasse 100 mil pesos antes dos 30 anos, tiraria a própria vida. Queria o de repente 30 dele. Mas não seja por isso. Ele ganhou seus primeiros milhões de dólares depois de sequestrar e entregar um político aos seus opositores ali em 75. Conheceu uma mulher chamada Griselda Blanco, que mostrou a ele as rotas interessantes para o tráfico de cocaína até os Estados Unidos. Isso sem falar em episódios futuros que se casou, teve filho, teve filha, queimava dinheiro para aquecer a filha do frio, enterrava dinheiro, rato comia dinheiro. Olha, enquanto teve vivo, o que não faltou para ele foi dinheiro. El Patron, em 1978, a bordo do seu primeiro helicóptero comprado com a cocaína, o tornou o homem mais rico. Então, ele estava procurando uma propriedade que teria água, selva e montanha no mesmo lugar. Então, ele sobrevoava aqui, sobrevoava ali, mas não encontrava um lugar que atendia esses requisitos. Até que um dia, um amigo chegou no seu escritório contando sobre um anúncio no jornal de uma fazenda no município de Puerto Triunfo, bem próximo de uma autoestrada que estavam construindo na época, que viria a ser a autoestrada Medellín-Bogotá. Então Alfredo, amigo do Pablo, mandou um zap. Mentira, não tinha zap nessa época. Teve que ligar mesmo. Daqueles telefones de colocar o dedo, sabe? Me conta nos comentários se você é jovem que tá me ouvindo nesse podcast, sabe qual telefone que eu tô falando. A avó da minha amiga, beijo Gi, tinha um desse e eu não conseguia discar de jeito nenhum. Eu acho que até hoje eu não consigo discar esse negócio, mas tudo bem. Mas então, entraram em contato com o vendedor, só conseguiram se encontrar uns 3 meses depois. Pablo e Gustavo, o primo e irmão dele, foram de moto no sábado, pegaram uma chuva e se encontraram com o vendedor e dono da fazenda no domingo. Já de banho tomado, roupa nova e comidinhos e tudo bom. Pro azar da negociação, o dono da fazenda era um daqueles playboy que eu tinha falado anteriormente, que colava nas festinhas de La Paz e tal. Então, não chegou a ser o cara que o Pablo deu um tiro no pé, mas era um outro do mesmo esquema. Mas o Pablo, na época, tinha falado umas poucas e boas pra esse cara, e tinha arrumado uma treta na época e tal, e o dono desse lugar se negou a fazer essa transação com ele, falando que era patrimônio da família e tudo mais. Aí o Pablito ficou rondando ali um dia seguinte, e achou uma fazenda de 800 hectares ao lado. Tinha uma menor, a nossa estrela Nápoles. Aí o Pablo e o Gustavo, no Plata Plumo, mentira, eles estavam lá negociando, mas o dono pediu uns valores assim, que pareciam mais que ele não queria vender mesmo. Mas muito deles ficarem na fazenda e ficarem zanzando por lá, acabou que eles conseguiram uma fazenda ali de menor hectare, que se chamava Valledupar. Eu não sei se tá certo, mas é Valledupar. Passando uns 4 meses, eles olharam para ali e olharam ali para a kitnet, pro estúdio de 8 hectares. Aí eles falaram, tá pequeno, eu não vivo em São Paulo para isso. E eles compraram a Fazenda Nápoles e outras 9 propriedades, somando 1.920 hectares, que foi para conta de mais de 2 milhões de dólares na época. Agora o chefe enlouqueceu.
ficou feliz. Era tudo o que ele queria. Um terreno enorme, quente, com rios e selva, montanha e ar seco. A fazenda em si não tinha nada. Só era um ambiente rural gigantesco mesmo. Juan, o filho do Pablo, tinha 1 aninho na época. Aí lá em 1978, 1979, ele conta que o Pablo ele ia para lá quase todo final de semana. E a primeira coisa que ele fez foi reconstruir e ampliar uma casa que tinha ali, na fazenda mesmo, e rebatizar todo o terreno que ele adquiriu como Nápoles, em homenagem à cidade natal que o pai do Al Capone nasceu na Itália. Ele mesmo fala, o Juan, filho do Pablo, que o Nápoles foi sem dúvida alguma a propriedade mais importante para o meu pai. O Juan conta no livro dele. Já começa que a mansão tinha 2 andares, piscina de adulto, piscina de criança, quadra de tênis, professor contratado para dar aula de tênis para a esposa do Escobar e as amigas dela. E nos tempos áureos da hacienda, a Vitória, esposa do Escobar, ligava para os convidados e dava umas 4 opções para eles. Se eles queriam vir de jatinho, helicóptero, caminhonete ou moto. Quem pode, pode. Deus do céu, que escândalo! Isso que eu tô falando é só de um dos espaços do terreno. Aí o Pablo, ele queria porque queria o Jurassic Park dele. Já os bichos que estavam extinto, ele não podia fazer nada. Então, ele mandou construir em tamanho real um mamute e vários dinossauros em cimento, com um artista na época que era conhecido como El Diablo. Teve uma época que o Pablo queria construir até a sua própria represa, para, ao mesmo tempo que gerava energia, também ele praticava uns exercícios náuticos. Fazer tipo aquelas arenas do Coliseu, que era aquática, que o pessoal se matava na água. Então, tipo isso. Ele contratou umas 700 pessoas para essa obra faraônica. Mas, depois de 1 ano e depois de muita grana perdida nessa brincadeira, abandonou a ideia, porque os especialistas alertaram ele que se ele continuasse, pequenas aldeias ao redor, ali de Doradal, podiam acabar inundadas. Aí chega a ideia mirabolante de ter o próprio zoológico. Diferente da ideia da represa, pena que não tinha nenhum veterinário ou biólogo próximo dele para falar que aquilo era uma ideia de bosta. Enfim, ele perguntou para pessoas próximas que tinham zoológicos como era, como é que funcionava. E então, o Pablo mesmo comprou uma biblioteca inteira da National Geographic e entendeu que os animais que viviam ali, se ele colocasse animais ali, tinha que ter pelo menos condições de viver lá. Do tipo, não tem lógica você colocar uma raposa da Antártida para viver em uma área seca do tipo, a nossa caatinga. Não precisa nem ser especialista na área veterinária para saber disso. Que a raposa, ela não ia sobreviver ali. Ao menos isso o Pablo entendeu. E em 1981, ele estava decidido em fazer uma savana ali. Só que ele não contou, ele não queria colocar tigres e leões ali. Porque, para ele, isso já era demais. Mas agora colocar um hipopótamo, que na África é o animal que mais mata. Infelizmente não tinha Google nessa época. Aí começam os trâmites. Alfredo agendou uma ida de Pablo até um zoológico em Dallas, nos Estados Unidos. O El Patrón deu uma volta, viu um elefante ali e pagou $2 milhões por ele. Mas aí é a questão, como é que ele ia levar? Então, vamos aos primeiros habitantes do zoológico. Os elefantes, eles vieram por mar. Mas ele viu que ia ficar muito demorado, os bichinhos ficavam expostos ali e tudo mais. Então, logo a próxima remessa foi por voos clandestinos.
E o seu Pablo, ele gostou tanto das nossas terras brasileiras que quando ele passou por aqui, ele encomendou até um boto cor-de-rosa da Amazônia e uma ararinha azul da Amazônia. Aí agora que a brincadeira já tá feita, 1.200 animais exóticos andando pra lá e pra cá, vamos falar um pouquinho da arquitetura da frente, da entrada ali do lugar. Um pequeno monomotor foi colocado ali. Sempre teve a especulação de que aquele aviãozinho ali era o primeiro que ele usou para carregar a cocaína. Mas na verdade era de um amigo que se acidentou. Um amigo do Pablo, ele se acidentou e esse monomotor ficou largado por muitos meses. Aí o Pablo viu aquilo e pediu pro amigo se ele não podia colocar ali na entrada do espaço. Outra curiosidade é que 1 quilômetro da entrada tem um carro cheio de buraco de bala, que na real é a fusão de 2 carros. Um deles era de Fernando, seu irmão mais novo e caçula, e ele tinha falecido dirigindo um dos carros, com a namorada na época. O acidente foi tão feio que só restou o chassi da caminhonete para contar a história. Aí, o outro carro, ele pegou do Alfredo, do amigo dele, o mesmo que fez o trâmite de Nápoles, do elefante e tal. Aí, eles fizeram 2 em 1. Pegaram esses 2 carros e juntaram. Eles levam esse carro para Nápoles e ele e os seus meninos atiraram aproximadamente 177 vezes no carro. Isso tudo para simular o carro que o casal Bonnie e Clyde faleceram em 1934, consequência de uma emboscada policial. E a título de curiosidade, o Escobar, ele viu todos os filmes possíveis e impossíveis que tinha sobre a história deles e ele era fascinado. Contada a história do aviãozinho e do carro pipocado, começou a circulação de pessoas em Nápoles. E o legal era que as pessoas, elas visitavam ali dentro e elas podiam fazer um tour com o próprio veículo em todos os hectares ali. Em um final de semana, com o feriado, chegou a 25 mil automóveis que visitaram todo aquele espaço. Várias pessoas de muitas partes da Colômbia visitaram o local. Teve até que construir mais uma entrada, porque o Pablo já demorou cerca de 2 horas para entrar na própria residência. E tá aí uma questão que eu preciso comentar. Na real, pesquisando sobre o Pablo, a figura dele, muitas pessoas admiram, outras falam mal, mas para mim ele é um ser humano. E como todo ser humano, ele é falho. Ele fez muitas coisas boas, mas também matou muitas pessoas. Não vou me estender mais do que eu já tô me estendendo contando a história dele, mesmo porque não é o intuito desse episódio. Mas ele fez gente que não tinha nada a ver perder a vida, indiretamente por conta de ataques que ele ordenava, como de um avião que era para matar um político. E depois, muitas pessoas morreram. Umas 100 pessoas, mais ou menos, morreram, sendo que o cara nem tinha embarcado. De primeiro momento, até pode ser que o Pablo queria ter o controle da situação, deixar pessoas livres de tudo que ele estava tramando ali, mas depois ele viu que não tinha como, nem ele tinha controle da situação que ele queria ter. E ele até teve uma passagem como político, ele ajudou um bairro inteiro, então ele fez o que pôde, ajudando muitas pessoas, ajudando quem precisava. Só que, mais uma vez, como eu e você, a gente falha. Ele foi um ser humano como a gente. Mas voltando ao fenômeno que estava lá acontecendo. Nos anos seguintes, com a Hacienda Nápoles, eis que os hipopótamos finalmente chegaram. Algumas fontes dizem que foi nos anos 80, outras lá para 90.
Uns dizem que foi um casal, outros dizem que foi 2 casais que chegaram por lá. Até aí tudo bem, ou não. Mas a coisa ficou feia depois que Pablo faleceu em 1993. A família dele teve que se exilar lá para a Argentina e o cartel do falecido, né, estava ocupado com outras coisas além de Nápoles. Então, como se dá para imaginar, a hacienda ficou completamente abandonada. Muitos animais que não conseguiram ser transferidos para outros zoológicos na Colômbia ou fora dela, infelizmente faleceram por falta de recursos ou ficaram desassistidos por anos. E os hipopótamos não foi diferente. Aliás, na questão deles, tudo é um agravante, já que, para começar, eles fugiram do zoológico e se espalharam para as margens ali próximas, no Rio Madalena. A gente vê um bicho desses, a gente lembra da glória do Madagascar, fofinhas, gigante, mas, como disse anteriormente, é o animal que mais mata na África. Segundo a BBC, mais ou menos 500 pessoas na África são mortas por ano pelos herbívoros. E sim, essas criaturas podem pesar 3 toneladas ou mais se alimentando de grama. Grama pra caramba. Mais ou menos uns 40 quilos. E dependendo do tamanho do bichinho, até uns 100 quilos por dia. Por mais sociável que eles sejam com seus semelhantes, eles são completamente territorialistas. Quando estão com filhote, então, se você, sem querer ou querendo, tá no mesmo ambiente que os filhotes estão, meu amor, você morre. Sem chance. E foi nesse clima colombiano, que foi super propício para a adaptação e reprodução dos mamíferos, tinha o rio. E é sempre uma temperatura quente. Tinha mato para comer, sem predadores naturais. E a estimativa de vida dos hipopótamos, principalmente quando eles estão na selva, são uns 40 anos. Então, os hipopótamos dos anos 80, 90 eram 2 hipopótamos, ou 4. E aí, esses 4 viraram 6, depois 10. Até a última contagem, nesse ano, aproximadamente são uns 160 mamíferos. E foi considerada a maior colônia fora da África. E a estimativa é que em até 2034 o número seja em torno de 1.400 hipopótamos. Seria lindo se esses bichinhos não prejudicassem só a fauna local. Infelizmente, são questões que implicam na biologia, social e econômica na Colômbia há pelo menos 30 anos. Eu vou tentar ir por partes, detalhadamente mais possível, e vamos começar já com os dejetos desses mamíferos, que ele é tão potente que, por conta da grande quantidade de biomassa que eles comem e eles evacuam no rio, consegue alterar o pH, a química da água, e compromete todo o ecossistema dali, compromete todos os bichos, todo o habitat ali, prejudicando a vida dos peixes ali, da cadeia alimentar, e sobrou até para o peixe-boi. O peixe-boi é uma espécie nativa que existe ali na região há muito tempo, e ela está sendo ameaçada de extinção por conta da disputa de território. E até a vida dos pescadores, da população local, não está sendo fácil há anos por conta da invasão em territórios que passam do urbano e para o Rio Madalena, que é o principal do país. E o ataque mais recente que se tem registro foi em 2020. Um homem de aproximadamente 46 anos foi atacado enquanto coletava água e ficou meses no hospital. Curiosamente, uma parte dos moradores aprendeu a conviver e os consideram até cidadãos colombianos. Afinal, procriaram ali
e até ganhar uma parte, ganha-se ali uma parte com turismo. Por esses motivos, defende que não tenha matança nenhuma desses bichinhos por lá. E aí a gente vai entrar num ponto delicado, que muito foi se discutido e é discutido até hoje entre autoridades, especialistas e ambientais e até mesmo por civis. Tá, e agora o que a gente vai fazer com os hipopótamos? Uma das soluções foi matar. Em julho de 2009, um grupo de caçadores conseguiu matar um dos hipopótamos, que fugiu em 2006 de Nápoles e eles tiveram autorização do governo para isso, para matar ele ali. Isso foi transmitido na TV, foi um auê. Muitos foram contra, eu fui contra, os Estados Unidos foi contra, e até uma organização de proteção animal estadunidense, a Animal Legal Defense Fund, que reconheceu eles como descendentes dos hipopótamos como pessoas jurídicas em 2021. Basicamente, seria uma decisão judicial que não ocorresse mais a morte de hipopótamos e que fosse feito um plano de castração correto, já que anteriormente colocavam dardos de anticoncepcional, que foram administrados em alguns machos e fêmeas, mas pelo que eu vi, pelo que se deu para entender, não era uma marca tão eficaz para a castração química. E isso ainda em 2021. Aí, em 2023, se tentou fazer uma esterilização cirúrgica, mas além de custar bem caro, tem todo um processo que vai desde botar o hipopótamo para dormir, ter um tempo até fazer feito a anestesia e torcer para que ele não morra afogado, tentando fugir ou tentando adormecer na água e tal. E se tudo ocorrer bem, tirando essa parte trágica, ainda tem o problema da cirurgia, porque biologicamente os testículos dos hipopótamos, eles são internos. Então demoraria umas 2 horas até essa retirada, de forma segura e tudo mais. Com todo esse processo, com sucesso, eles só conseguiram castrar até agora 4 machos. Então, infelizmente, não é uma opção tão favorável. Agora, em 2024, ano passado, a Justiça da Colômbia prevê medidas como a caça controlada e ainda a esterilização por dados anticoncepcionais mesmo. Opções para menos frear assim, a reprodução deles. E as pessoas do setor turístico e proteção animal, logicamente, são contra a caça. E eu também. E a solução está sendo em um estudo para mandar os hipopótamos para santuários em países como México, Índia, Equador. E o ponto negativo seria a possibilidade de transmissão de doenças de um país para o outro. Mas ainda assim seria menos mal, porque pelo menos você não tá matando ali, né? Que tadinho do bichinho. Tá tudo certo. Aliás, eu tô trazendo aqui informações conforme a pesquisa que eu fiz, e se tiver algum biólogo ou especialista veterinário, se eu estiver falando algo errado, pode falar para mim nos comentários, toda informação é válida. E agora você deve estar se perguntando, tá, os hipopótamos escaparam de Raciena, mas o que aconteceu com a Hacienda Nápoles? Bom, depois do abandono, ficou uma área de subsídio do governo colombiano. Sofreu algumas depredações ali, vandalismo aqui, e em 2007, uma empresa privada resolveu investir no local, revitalizando bastante coisa e fizeram um enorme parque. Basicamente um Beto Carreiro, pra gente que é aqui do Brasil. Tem brinquedo, tem hotel,
os animais exóticos ainda, e dizem que esses animais eles trouxeram de resgates, de circos, de cativeiro, que sofreram maus tratos, então menos mal. Até os hipopótamos dão o ar da graça ali. Eles nadam ali perto, entram e saem a hora que querem e tudo mais. Você só não tem uma aproximação tão ali, né? Agora, a gente tem uma hipopótamo que ela sim é muito fofa. É a representação da glória do Madagascar, porque ela se chama Vanessa e ela basicamente passou a vida inteira sendo cuidada pelos criadores do parque, porque a mãe e o bando que viviam lá com ela rejeitaram. Então, ela ficou ali pelo parque, ali, os funcionários cuidam e tal, então ela virou o xodozinho do parque, muito bonitinha. Adoramos a Van. E isso me lembra o Ramon, que é um hipopótamo que tem aqui no Horto de São Vicente, que ele também é muito fofo. Conta pra mim nos comentários se você conhece o Ramon ou algum hipopótamo da sua cidade. E neste clima amistoso, eu vou ficando por aqui. Espero te encontrar em breve, espero que você fique bem, que eu tô sempre na mesma. E eu quero agradecer muito ao Gutinho, meu amigo, que tá me ajudando nessa fase de edição, de estúdio e tal, porque ano passado eu tinha ficado parada, eu fiz o podcast em junho e desde então eu não consegui mais fazer nada por questões técnicas, questões de horários e tudo mais. Então, muito obrigada aos amigos por estarem me ajudando nessa. Obrigadão, gente. Muito obrigada ao Gabriel também. Muito obrigada, gente. Obrigadão mesmo. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigada e tchau.